Meus queridos irmãos e amigos, eu tenho o prazer de cumprimentá-los na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que é um prazer tê-lo comigo neste momento, para junto nós meditarmos em uma porção gloriosa da palavra do nosso Senhor. Para tanto, eu quero ler 6 versículos que encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. Está no capítulo 8 de Lucas, o versículo 43 ao versículo 48. Leiamos, portanto. Certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos e gastara com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém pudera curá-la. Chegando por trás dele, tocou na orla da sua roupa e logo parou a hemorragia. Disse Jesus: quem tocou em mim? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: quem tocou em mim? Disse Jesus: alguém tocou em mim, porque eu senti que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia esconder-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo porque havia tocado nele e como logo fora curada. Então ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou, vai-te em paz. Glória a Deus. Meus amados irmãos e amigos, a palavra de Deus é maravilhosa. E os episódios bíblicos, as histórias bíblicas são maravilhosas para a edificação da nossa fé em Cristo. Quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus, nós somos edificados, nós conseguimos vencer os obstáculos da vida, porque nós tiramos exemplos poderosos daquilo que encontramos no texto sagrado. A exemplo desta passagem bíblica, cujo episódio se trata do sofrimento de uma certa mulher, cujo nome não sabemos, mas temos as informações privilegiadas do que estava acontecendo com aquela mulher. Ela estava sofrendo há 12 anos de uma hemorragia. E esta mulher já havia feito tudo o que ela podia fazer para alcançar a sua cura. Inclusive, a Bíblia nos dá informação de que esta mulher era uma mulher que tinha bens financeiros, tinha fazendas. Essa mulher certamente tinha reservas financeiras. E ela pega a sua reserva financeira, pega a sua fazenda, ela vende e aplica em prol da sua saúde, porque na verdade nós sabemos que o maior patrimônio do ser humano é de fato a sua saúde. E nós observamos que essa história bíblica é narrada pelos evangelhos sinóticos e todos eles observam de que ninguém pôde fazer nada por aquela mulher. Os médicos não puderam curá-la. A medicina não pôde beneficiar em nada. Aliás, o evangelista Marcos afirma que, ao contrário da cura, a sua situação piorava cada vez mais. Então, é interessante observar o contexto histórico para entender melhor o sofrimento desta mulher. Quando nós olhamos no capítulo 15 de Levítico, aonde nós temos as leis que normatiza a questão da imundícia do homem e da mulher na questão do fluxo de sangue, a Bíblia declara que pela lei a doença do fluxo de sangue ela é determinada como uma doença imunda. Logo,
se você ler o capítulo 15 de Levítico, você vai observar e vai entender ali todas as normas que norteava o gerenciamento desse doente, as normas que ele tinha que tomar. E a gente observa que a situação era bastante complicada, porque tanto o homem quanto a mulher, se sofresse de fluxo de sangue, essa doença lhe colocava como imundo. Então logo esta pessoa perdia o privilégio do seu convívio, tanto familiar como também social, porque a Bíblia deixa bem claro que aonde pisava aquela pessoa, o lugar era imundo. Aonde a pessoa sentava, a pessoa não podia tocar em ninguém e também ninguém podia tocar nessa pessoa. Então, esta pessoa precisava estar isolada, tanto da sociedade como também da sua própria família. E isto é uma situação por demais constrangedora, porque perder a liberdade da convivência já é um sofrimento psicológico terrível de suportar. E esta mulher havia 12 anos sofrendo desta hemorragia. Então, obviamente, ela pega tudo o que tem, os seus pertences, a sua riqueza, e investe nos médicos para que eles, de alguma forma, pudessem curá-la. Eu fiz questão de ler a passagem bíblica que está aqui no capítulo 8 do Dr. Lucas, porque Lucas era médico e ele fala com propriedade, porque Lucas entendia muito bem da anatomia humana e ele sabe perfeitamente o que está falando, porque ele conhece com propriedade o sofrimento desta mulher. Então, esta mulher, ela fica sabendo que Jesus está passando ali pelas cercanias da sua cidade, aonde ela habita, e ela sabe que se ela conseguir chegar aonde está o mestre, ela pode receber a cura. Então eu observo uma coisa muito importante aqui na vida desta mulher. Não obstante ela perder a sua riqueza, certamente ela já havia perdido a sua beleza exterior, porque ela estava sendo consumida há 12 anos, sendo definhada por uma doença terrível, que é a hemorragia. Certamente esta mulher já não tinha uma aparência, um aspecto de beleza, sua pele já havia se desgastado, quem sabe a sua própria fisionomia também, fisionomia esquelética certamente. Esta mulher estava numa situação física um tanto deplorável, porém, interiormente, esta mulher, ela tinha virtudes maravilhosas, e uma delas era a fé. Observa que a doença conseguiu levar os seus bens, conseguiu levar parte da sua beleza, conseguiu levar parte da sua liberdade, porém não tirou a sua fé. E ela pensou consigo: se eu conseguir tocar pelo menos na orla da sua veste, eu ficarei sã. Essa expressão subentende que esta mulher, ela está consciente dos desafios que ela terá que enfrentar para chegar aonde está Jesus. Observa que esta mulher era conhecida da sociedade, porque a cidade tinha poucas pessoas e o tempo da enfermidade era longo. Então essa mulher era certamente conhecida por toda a sociedade, e ela não tinha o direito de entrar no meio da sociedade. Se ela entrasse no meio da sociedade, certamente ela seria enxotada, certamente ela sofreria o preconceito, a discriminação, porque ela não podia, pela lei, entrar no meio da sociedade, e a própria sociedade tinha o direito de lhe enxotá-la também, e muito menos tocar em Jesus. Mas ela disse: se eu conseguir tocar pelo menos na orla da sua veste, eu ficarei sã. E esta mulher está determinada, porque ela precisa da sua cura. São 12 anos de muito sofrimento, e o que lhe restou foi a fé que está dentro do seu coração.
Esta mulher precisa vencer os obstáculos para conseguir tocar em Jesus Cristo. E ela está disposta a fazer isso. E ela começa então a sua guerra. Naturalmente ela sai do seu convívio ali e entra disfarçadamente no meio da sociedade, e ela vai rompendo os obstáculos até que ela chegue em Jesus. E quando ela chega em Jesus Cristo, ela estende as suas mãos, e eu penso que quando ela está perto de Jesus, o seu coração está transbordando de alegria, porque ela tem certeza que se tocar em Jesus, ela vai ficar curada. Eu acredito que esta mulher, a cada passo que ela conseguia vencer em direção a Cristo, o seu coração se rejubilava cada vez mais, porque ela sabia que ela estava mais próxima da sua liberdade, mais próxima do seu alívio, do seu refrigério, da sua cura, até que por fim ela consegue chegar aonde está Jesus, e ela estende as suas mãos. Ali no meio da multidão, ela está disfarçada, mas o seu coração está puro diante de Deus. E quando ela toca em Jesus, ela percebe que ela está completamente curada. Imagina a alegria desta mulher, quando ela percebe que aquela hemorragia que durante 12 anos ininterruptamente estava lhe causando sofrimento, vergonha e dor, agora ela estava completamente curada. Mas Jesus, de repente, ele quebra ali o barulho daquela multidão que está junto com ele, porque uma grande multidão está ali cercando Jesus. Sempre aonde Jesus estava, havia uma grande multidão com ele, porque de fato Jesus atraía as pessoas ao seu encontro. E Jesus parou e ele faz uma pergunta intrigante. E a pergunta que Jesus faz é: quem me tocou? Jesus faz essa pergunta e as pessoas olham uma para as outras. Pedro e os que estavam ali com ele, de repente, resolve tomar a palavra, e Pedro pergunta para Jesus, responde para Jesus dizendo: mestre, a multidão te aperta, a multidão te comprime, como é que o Senhor nos faz uma pergunta dessa e pergunta quem é que te tocou? Pedro obviamente estava dizendo para Jesus: nós estamos aqui te tocando, a multidão está te tocando. Nós estamos aqui em uma grande multidão e estamos aqui te tocando a todo momento. É isso que Pedro estava dizendo nas suas palavras. Mas Jesus, mais uma vez, ele quebra o silêncio dizendo: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Então o toque que Jesus estava falando não era aquele toque superficial que as pessoas estavam esbarrando, lhe tocando. Jesus estava falando de um toque de propósito, de um toque de fé. Aquela mulher saiu do seu lugar para ir ao encontro de Jesus com um propósito definido. E nós aprendemos uma lição extraordinária aqui, porque não obstante Pedro e os seus amigos, colegas que estavam ali, uma grande multidão está tocando em Jesus, mas este toque não estava tendo nenhuma relação de comunhão, porque Jesus não estava percebendo aquilo. Mas quando aquela mulher toca em Jesus, a virtude sai de Jesus, porque esse toque foi um toque recíproco de fé, e a fé promoveu a virtude que saiu de Jesus para aquela mulher. Então nós aprendemos que às vezes nós podemos estar no meio da multidão e não conseguir tocar em Jesus, porque só toca em Jesus quem tem propósito definido. Alguém pode vir para o culto, pode estar no meio da multidão e pode voltar para a sua casa vazio, talvez até pior do que quando entrou na igreja, se ele não tocar em Jesus. Agora nós aprendemos com a lição desta mulher que para tocar em Jesus,
precisa estar disposto a vencer os obstáculos, os percalços, os gargalhos que aparecem diante de nós. É interessante observar que todas as vezes que nós propomos no nosso coração ir para o culto, para adorar Jesus, para encontrar Jesus, para tocar em Jesus, o diabo, por sua vez, ele vai se encarregar de colocar os mais diversos obstáculos na nossa frente. Algumas pessoas fazem propósito de ir para a igreja e nem vão para a igreja, porque antes de ir para a igreja o diabo já coloca o obstáculo na sua frente e ele já desiste de ir para o culto. E alguns vão para o culto, mas quando chega no culto não consegue orar, não louvam a Deus, não adoram o Senhor e não consegue tocar em Jesus. Então devemos aprender com a atitude desta mulher. Esta mulher venceu a barreira da discriminação, do preconceito, da vergonha, e ela tocou em Jesus. E quando ela toca em Jesus, a virtude sai, ela está completamente curada. Jesus sabe quem são os que de fato tocam nele. Jesus conhece os verdadeiros adoradores. Jesus conhece o propósito do nosso coração quando nós estamos no culto ou quando nós estamos fazendo um propósito com Ele. O Senhor conhece profundamente a nossa intenção. Foi o que Ele disse para Pedro. Pedro disse: Senhor, nós estamos te tocando, a multidão te aperta. Jesus disse: não é dessa forma, é um toque diferente. Alguém tocou em mim com fé, saiu virtude de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é maravilhoso. Aquela mulher, ela percebendo que ela não tinha como se esconder do que havia acontecido, e eu penso que ela também não estava interessada em esconder, ela estava apenas com receio de se apresentar, primeiro porque ela sabia que a sociedade lhe conhecia, segundo, ela também conhecia a lei, e ali ela quebrou de fato a liturgia da lei, porque ela tocou em Jesus. Sendo uma mulher imunda, ela não poderia ter tocado, mas ela tocou em Jesus porque ela tinha um propósito diferente no seu coração. E então ela disse para Jesus e para o povo que estava ali o que estava acontecendo com ela e qual foi o motivo, a razão pelo qual ela foi motivada a tocar em Jesus. E ela conta tudo isto e ela dá o testemunho que ao tocar em Jesus, ela ficou completamente curada. Ela prostou-se aos pés de Cristo para contar essa história, adorando o Senhor. Eu penso que o coração de Jesus, que é o mestre da sensibilidade, estava jubiloso, porque a coisa mais gloriosa é quando nós podemos ter uma comunhão recíproca com Cristo, quando nós conseguimos ter comunhão com Ele e também quando nós sentimos a comunhão de Cristo para a nossa vida. Isto é maravilhoso. Então eu creio que Jesus estava muito feliz naquela tarde, tão quanto a felicidade daquela mulher. E Jesus olhou para ela e disse: filha, tem bom ânimo. Ou seja, não precisa ficar preocupada, não precisa ficar com medo, tem bom ânimo, porque a tua fé te salvou. Bendito seja o nome do Senhor. Vá em paz para a tua casa. Imagina, meus irmãos, aquela mulher agora, a sua vida muda completamente, porque ela não precisa mais voltar para o lugar da sua vergonha. Agora ela pode voltar para o seio da sua família. Agora ela pode ter um convívio mais íntimo com seus familiares, com a sociedade do modo geral. Ela pode exercer atividades sociais, ela pode realmente agora viver socialmente com as pessoas. Que felicidade! É isto que Jesus quer fazer com cada um de nós. Deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa se sentir sozinho. Jesus está sempre perto de nós. Precisamos tocar em Jesus. Quando tocamos em Cristo, nós recebemos a virtude purificadora que sai de Jesus para nos purificar, a virtude do alívio, do refrigério, a virtude que promove a esperança, a virtude
que traz para nós a bênção de Deus, que nos revitaliza e que renova a nossa esperança. Precisamos tocar em Jesus. Lembra-te de uma coisa: todas as vezes que você quiser tocar em Jesus, haverá obstáculos na sua frente, mas você não pode desistir. Nós não podemos desistir. Ao chegar no culto, precisamos orar intensamente para que todas as barreiras espirituais, as barreiras das trevas exteriores, as barreiras que o diabo tenta colocar diante de nós, caia por terra. Então ore intensamente, dobre o seu joelho e ore intensamente, porque você não pode perder o seu tempo no culto. No momento do louvor, o diabo vai lutar de todas as formas para que você não louve ao Senhor. Ele tem muita inveja do seu louvor. Talvez você pode até dizer: mas eu sou desafinado, um pouco desentoado. Mas o que importa é o propósito do teu coração. Porque se você tem propósito verdadeiro, para Jesus a tua voz está afinada. Para Jesus você não está desentoado. Porque se o teu coração estiver afinado com o coração de Deus, tudo está resolvido. Então o diabo vai lutar para você não louvar. O diabo vai lutar de todas as formas para você de alguma forma se frustrar e não adorar a Jesus. E você pode estar no meio da multidão e não sentir a comunhão com Ele. Mas neste momento nós aprendemos com esta mulher: toque em Jesus, porque a virtude certamente sairá dele. Esta virtude que vai operar na sua vida segundo a sua necessidade. Amém? Deus te abençoe. Eu oro a Deus para que esta palavra possa realmente falar profundamente ao teu coração e que a tua vida seja grandemente abençoada pelo poder da palavra de Deus. Se você gostou desta mensagem, compartilhe, se inscreva no canal, ajude-nos a divulgar a poderosa palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe, um abraço, fique com Deus.